presidente da casa. Aqui, minha irmã. O que é que ele não antes de começar a falar, e na verdade já falando do tema, eu gostaria de dizer a você que a honra é nossa de ser recebidos com tanto carinho, tanto amor. Porque quando Jesus veio aqui trazer a mensagem do Evangelho, ele não foi procurar os palácios, ele não foi procurar as mansões, ele não procurou os doutores da lei. Ele foi aos corações que tinham boa vontade para ouvir a sua mensagem. E procurou na primeira equipe de trabalhadores dos seus apóstolos, as pessoas mais simples. E para mim é uma honra, porque isso faz eu repensar o meu proceder, as minhas ações, os meus momentos de egoísmo, quando a gente chega num ambiente com tanto amor e tanto carinho. Então eu que agradeço estar aqui nesse momento. Meus amores, queridos irmãos, queridos corações encarnados e desencarnados, o tema da nossa conversa de hoje está aqui. Meus discípulos serão conhecidos por muitos que amarem. Então, a primeira demonstração de amor, na realidade, o que eu acabei de falar aqui para a Raquel, é o fato de termos sido recebidos com tanto carinho. Porque nós sabemos, como a Eliane Porto nos disse na preparação lá em uma pessoa, que muitas das irmãs que gostariam de estar aqui fisicamente não estão apenas em pensamento, por problemas de saúde, em si próprias ou na sua família. Então, a primeira grande demonstração de amor daqueles que querem ser discípulos de Jesus é nos reunirmos para divulgar o seu Evangelho, a sua palavra, onde quer que ela seja necessária. E o segundo grande demonstração de amor é vocês estarem me permitindo estar aqui neste momento, quando eu sou um grãozinho de areia nessa montanha, nesse planeta Terra, uma pequenina estudante que sei muito pouco, mas o pouquinho que eu estou aprendendo eu gostaria de compartilhar. Então, na realidade, isso não é uma palestra, isso é uma conversa. E vocês vão ver ao longo dessa conversa que vai parecer uma autópsia. Essa autópsia que é eu abrindo meu coração e confessando, revelando ou assumindo aquilo que eu preciso e muito melhorar. Quando Jesus se reuniu com seus discípulos e ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, como também vos ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quando eu vi esse tema a primeira vez, quando eu li isto, a ideia que vem à nossa cabeça, à nossa mente, ao nosso coração, é que Jesus está dizendo: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Mas na realidade, isso já é um dever que todo cristão deve ter com qualquer irmão, não importa a fé religiosa dele. Esta é uma obrigação que a gente tem que desenvolver, uma virtude que a gente ainda precisa aprender a amar a todos, fazer a todos aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Tratar as pessoas da mesma forma que nós gostamos de ser tratados. E esse mandamento já existe muito antes de Jesus trazer o Evangelho. Emmanuel nos conta, nos livros que eu fiz a consulta, que na realidade quando a gente fala para outros corações, eu vou copiar, pedir emprestado as palavras de Haroldo Dutra, que é um grande expositor espírita, onde ele fala o seguinte: na realidade nós somos como jardineiros, que colhemos as rosas que os espíritos superiores nos trazem. E a minha tarefa aqui, a minha tarefinha aqui, foi ler, foi buscar naqueles jardins e colher e apenas preparar este buquê para trazer e compartilhar com vocês. Então, Emmanuel já conta no livro Caminho, Verdade e Vida que esses ensinamentos de amar o vosso próximo como a ti mesmo já existiam. Os persas já falavam isso, os egípcios, os chineses, os gregos, séculos antes de Jesus vir.
Então já existem muitas civilizações e muitas religiões. Mas quando Jesus falou, vos ameis uns aos outros, ele fazia uma referência específica àqueles que faziam parte do grupo dos discípulos, àqueles que estão na mesma fé, que compartilhem não só as palavras, mas também os momentos, que sejam solidários uns com os outros, que sejam fraternos, que se apoiem, que se ajudem. No livro Caminho, Verdade e Vida existe uma mensagem que Emmanuel fala, que é a 179, o Novo Mandamento, onde ele vai explicar o que é que Jesus quis dizer. E ele fala o seguinte: Jesus engrandeceu a fórmula deste amor, criando um novo mandamento. Esta recomendação assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos ou entre aqueles que se dizem discípulos, garantindo essa confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Nos entendermos, procurar entender aquela palavra que se chama indulgência, aquela palavra que se chama benevolência, que é não se indispor com aquele irmão de caminhada, aquele irmão que está na nossa seara espírita, porque pensa diferente de nós. Porque somos espíritos em níveis diferentes de entendimento, em níveis diferentes de moralidade. O que eu percebo pode não ser percebido por outro. E o que o outro que está do meu lado não percebe, eu posso também não perceber. Então, nós estamos reunidos aqui neste momento, neste planeta, neste estado e agora aqui nesta casa, por uma razão. Algo nos aproximou. E o que nos aproximou, como as irmãs falaram aqui antes, o amor a Jesus, o amor ao Evangelho, o amor à doutrina espírita, tudo que ela está nos revelando. Ainda temos muito que descobrir, principalmente a sermos solidários, a sermos companheiros verdadeiros uns dos outros. E no final dessa mensagem, Emmanuel fala que no lar de sua fé, conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Então, quando Jesus falou, amai-vos uns aos outros, é que nós possamos dar este amparo entre nós. E que eu venho ouvindo constantemente, e parece que é uma forma de reforçar essa mensagem no meu coração. Ouvi de várias irmãs ao longo da semana, em várias situações, que precisamos ser mais solidários uns com os outros, que precisamos orar uns pelos outros, para que possamos fortalecer, não o fato de sermos espíritas apenas, porque a ideia não é nós sermos um clube fechado, um clube de exclusivismo, onde ninguém entra. Ao contrário, o Espiritismo é o caminho para que nós possamos abrir nossos corações e sermos mais fraternos. E a primeira lição é, além de sermos fraternos em nossos lares materiais, porque fomos reunidos por razões divinas, de compartilhamento, de congraçamento, de perdão, mas também de compartilharmos esse amor uns com os outros dentro das casas espíritas onde estamos trabalhando, aprendendo, e entre as casas espíritas com irmãos que apenas têm endereços físicos diferentes, mas todos compartilham ou devem compartilhar o mesmo amor uns aos outros, nessa família universal que já foi dita no Evangelho. Nós temos a nossa parentela material e nós temos a nossa parentela espiritual. Aqueles que se amam, aqueles que compartilham de ideais, de vibrações, de objetivos, de sentimentos, eles se buscam, eles se procuram. E nós encarnamos neste momento, estamos aqui juntos, porque nós já nos conhecíamos, nós já nos preparamos antes de vir para cá. E no momento que estamos agora,
frente a frente, a gente não pode esquecer esses princípios de amor, de solidariedade, de amparo, de carinho. Vamos orar uns pelos outros. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo O Cristo Consolador, o Espírito de Verdade já nos dizia: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. E ouvindo a música em homenagem às mulheres espíritas ou espiritistas, tem um trecho onde fala muito que nós temos que estudar, estudar e estudar. Mas temos que lembrar que quando o Espírito de Verdade nos chamou para lembrar deste ensinamento, ele não disse espíritas instruí-vos e depois disse espíritas amai-vos. Ele nem disse espíritas amai-vos e instruí-vos. Ele deu a ordem. Ele disse a sequência, a noção de importância. Espíritas amai-vos. Primeiro ensinamento. Porque já ouvi de alguns irmãos espíritas o seguinte: por mais que nós tenhamos muitos livros e temos muitos livros a estudar, eu li essa semana, caiu nas minhas mãos uma revista e tinha uma irmã falando: temos que ler toda a codificação, temos que ler as obras subsidiárias. O que são obras subsidiárias? São aquelas escritas por outros, trazidas por outros espíritos, as que são também importantes. Os livros psicografados por Chico Xavier, os livros ditados por André Luiz, por Emmanuel, são chamadas de obras subsidiárias. Então, aí ela disse assim, a irmã: temos 8.000 páginas de leitura. Eu me assustei. 8.000 páginas é muita coisa, não é? Mas aí eu me lembrei de um detalhe, que um outro irmão, Haroldo Dutra, que eu sou muito fã dele, que eu sempre estou repetindo algumas palavras eliminadas que ele diz, ele diz o seguinte: nós temos que estudar, mas o ensinamento intelectual, o que está nos livros, nós podemos aprender. Com esforço, vamos aprender. Outros podem inclusive nos ensinar, mas a boa vontade é uma virtude que deve ser desenvolvida no coração de cada um de nós. Então, eu amo ler, amo, adoro, tenho uma psicose, uma obsessão por livros, mas foi lendo e ouvindo que eu percebi que eu estava equivocada com a verdadeira razão de eu estar na doutrina espírita. Não é dominar os conhecimentos científicos, não é dominar os conhecimentos filosóficos, não é estudar toda a codificação, embora seja muito importante, mas foi vendo a verdadeira razão da doutrina. Que este conhecimento, se não provocar a renovação interior, se não provocar a mudança de comportamento, não adianta eu saber decorar todos os capítulos do Evangelho do Espiritismo. Não adianta eu saber decorar todas as perguntas do Livro dos Espíritos. E não adianta eu saber decorar passagens, mensagens, para encantar as pessoas que me ouvem. Porque serão palavras vazias. E todas as vezes que alguém, e faz muito pouco tempo, que alguém me chama para falar um tema, aquele tema vai me tocando, porque eu percebo e tenho que reconhecer que eu não desenvolvi a virtude que é o tema que eu vou falar. Então é sempre um chamamento doce, macio, suave, gentil, onde Jesus está me dizendo: minha irmã, presta atenção que tu não estás fazendo o que estás falando. Então, para vir aqui, querida Raquel, é para mim uma honra, mas eu rezei muito, fiz muita prece, porque eu sabia que ia ser difícil. Eu preciso reconhecer as minhas limitações, para que essas palavras não sejam palestra show, que eu não sei fazer palestra show.
Não são palavras para a gente rir, porque eu também não estou aqui para fazer show. Mas são palavras que vão chegar, espero, ao coração de todos, porque é para isso que a doutrina veio. O esclarecimento é para que a gente faça uma viagem interior, para dentro de nós, e não olhar os outros ou dar receita para os outros. E quando o nosso querido irmão Allan Kardec pediu, no capítulo 29, que fala das sociedades espíritas, e falou tanto do feixe de varas, que a nossa irmã Eliane Porto disse lá com a Rosinha também, por que precisamos unir os nossos corações? Mais uma vez, não é para que criemos um clube exclusivo. Não é um clube com as portas fechadas, ao contrário, as portas estão abertas. Não só das casas espíritas, mas tem que estar abertas as portas dos corações de cada um de nós. E a ideia de dizer que nós devemos nos ver como um ser coletivo, esta casa é um ser coletivo, a jornada é um ser coletivo, as reuniões mediúnicas são seres coletivos, onde tudo flui quando nós unimos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos com um objetivo único. Somos diferentes, temos percepções diferentes, visões, opiniões diferentes, gostos diferentes, mas estamos buscando o mesmo ideal. Então, quando nos unimos os nossos pensamentos, os nossos corações, tudo flui. As oportunidades são para todos. As reuniões se tornam um grande jardim, como foi dito aqui, de corações que transbordam este carinho, distribuem esse carinho entre si. Então, Kardec disse que quanto mais homogêneo, ele diz igual. Homogêneo é que nós vamos nos misturar, mas vamos dar um resultado único, coletivo. Nós teremos mais força. E na realidade, a ideia é que nós lembremos que estamos juntos por uma razão especial. Nós nos procuramos. Nós já nos conhecemos. Tanto é que muitas vezes nós, quem tem na sua lista de provas, dos seus ambientes familiares ainda difíceis, ainda cheios de incompreensão e de falta de tolerância, muitas vezes vai buscar no centro espírita, junto aos irmãos espirituais, o abastecimento dessas energias, dessas forças, para voltar ao lar material e poder enfrentar as diferenças que vai encontrar. Mas, lá no Livro dos Espíritos, foi dito o seguinte, que o amor que nos une, aqueles que amam a doutrina, o amor é a lei de atração para os seres vivos. Então nós nos encontramos, nós nos procuramos porque nós já nos amávamos. E a atração é a lei de amor para a matéria orgânica. Deus é tão bom que essa mesma lei de amor, ela se aplica aos seres encarnados, aos seres desencarnados, aos seres vivos e à matéria, que é inorgânica. Esta madeira só está aqui porque os elétrons, desculpe a ciência, tem crianças que ainda não chegaram nessa idade de estudar isso, mas vamos aprender, os elétrons amam os prótons que formam os átomos se uniram em amor para formar as moléculas formaram as substâncias, e as substâncias formam a matéria. Então existe a lei de amor que atrai os semelhantes, os que têm os mesmos objetivos. Só que nossos objetivos são amplos, e nós temos que lembrar que nós temos, como disse Emmanuel, nós temos duas asas a desenvolver. Já ouvi algumas irmãs falarem sobre essas asas que vão nos levar a voos até os mundos celestes. Nós temos uma asa da sabedoria e nós temos a asa do amor. São duas asas que conduzirão o espírito humano à presença de Deus. O amor, como disse Emmanuel,
no livro Pensamento e Vida, ele aformoseia o espírito, aformoseia por dentro. A gente vai se moldando, se adaptando às circunstâncias, à abnegação que é necessária, à tolerância, à paciência para conviver com aqueles que são difíceis. Mas aqueles que são difíceis são colocados em nossas vidas para que a gente desenvolva tudo que a gente não tem. Porque se a gente vivesse apenas com quem nós já amamos, que trabalho espiritual, que trabalho moral nós iríamos fazer? Nenhum. Porque nós não seríamos provocados a repensar os nossos valores, as nossas ações. Então, quando a gente está num grupo de amigos que nós amamos, todo mundo gosta das mesmas coisas. Mas quando a gente precisa dividir um espaço com alguém que não é organizado, quando a gente precisa dormir no quarto de alguém que é bagunçado, que é barulhento, quando a gente vai dividir uma refeição com alguém que não gosta dos mesmos alimentos com a gente, quando a gente precisa viver com alguém que tem gostos diversos, e às vezes brincando, a melhor forma de aprender a conviver é dividir um quilo de sal. Eu já aprendi isso com meus pais. Aprenda, passe o tempo suficiente para consumir um quilo de sal, porque um quilo de sal a gente passa meses para consumir. Então, quando você convive diariamente na casa espírita, é uma amostra do que eu sou. Mas vocês, da Rosinha, não me conhecem profundamente. Conhecem apenas aquilo que eu deixo transparecer. Vocês talvez não tenham visto em meus momentos mais desequilibrados. Algumas vezes sim, algumas pessoas já. Mas conviver, a gente precisa desenvolver as duas áreas. Então a doutrina espírita, ela estimula muito o estudo. E temos N cursos em várias casas. Eu sei que aqui já existe o estudo do Evangelho, já perguntei, existe a evangelização infantil. Na nossa casa, ao EDA, existem N cursos. Quer estudar o Evangelho do Espiritismo, quer estudar a doutrina espírita de forma avançada, os sentimentos, existem vários cursos. E aí vem o questionamento. Mas quando o Espírito de verdade pediu para nos amarmos, será que a gente não pulou a primeira parte e a gente foi só para o segundo ensinamento? Será que a gente não está utilizando muita energia, muito tempo, muita vontade apenas para nos instruir? E que essa instrução está ficando armazenada nos cérebros, está esquecendo de vir aos corações? E aí a gente tem que pensar, ora, nós já atingimos um certo nível de conhecimento, de entendimento. Por isso que nós viemos para a Seara Espírita. Porque, segundo um espírito chamado Sanson, lá no Evangelho, ele diz que nós hoje somos muito melhores do que há 100 anos atrás, alguns séculos atrás, quando nós não entendíamos as verdades espirituais, nós não entendíamos o que era na doutrina espírita, então a gente já conseguiu avançar. Mas para que a gente não repita os mesmos erros, os mesmos padrões e os mesmos comportamentos, nós temos que fazer com que aquele ensinamento que está armazenado aqui, ele vá para o coração. E lá no coração, ele nos abra o olhar emocional, o olhar afetivo. E nós temos irmãos que já passaram por essa experiência, irmãos que estão trazendo essas mensagens para a gente. No livro Voltei, que é uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo espírito irmão Jacó, que na realidade é um irmão nosso que já foi dirigente da Federação Espírita Brasileira, foi vice-presidente, foi do Conselho Fiscal. O nome dele é Frederico, da última encarnação, Frederico Filho. E ele, quando chega no mundo espiritual, ele tem uma preocupação enorme em repassar para nós, que continuamos encarnados, para os companheiros da doutrina, repassar as informações daquilo que ele encontrou lá. E essa ânsia de conhecer, essa ânsia de relatar, ele se percebe, já no desencarne, com toda a assistência espiritual, ele olha para si e vê que o seu corpo espiritual é tão opaco, sem luz,
E ele acha tão estranho, tantas tarefas executadas na doutrina, tanta leitura, tanto conhecimento. E ele olha, na hora que os espíritos estão sendo levados por uma equipe de Bezerra de Menezes, ele vai ser recebido pela própria filha, o seu desencarne. E ele observa o espírito de uma professora primária, que é Luiz, cercada de espíritos carinhosos, de ex-alunos, que vem recebê-la. E o primeiro sentimento que ele tem, inveja. Inveja de uma pessoa que apresenta uma luz interior muito mais profunda, muito mais intensa do que a dele. Um espírito altamente envolvido no movimento, conhecedor de tantos livros, de tanta leitura do lado científico, do lado filosófico. E no final, ele vai, logo no começo do livro, ele já faz uma alerta a nós, os amigos do Espiritismo, que nós temos muito cuidado com as nossas ações aqui. E ele diz o seguinte, que grafou aquelas páginas sem presunção nenhuma de convencer a quem está encarnado, mas que nós não nos acreditemos quitados com a lei divina apenas porque estamos executando algumas tarefas na seara espírita. Porque nós temos que lembrar que estamos tentando distribuir a luz aos outros, tentando iluminar corações, mas antes nós temos que iluminar a nós próprios. E ele diz o seguinte, o Espiritismo não é somente a graça receptiva, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Então nós que estamos dentro da doutrina, que estamos em tarefas das casas espíritas, e mesmo aqueles que estão frequentando de repente esse centro a primeira vez, ainda não conhecem com profundidade, mas nós estamos cercados de espíritos benfeitores, mas eles não podem nos tirar das nossas experiências. Eles não podem executar por nós as nossas tarefas. Cabe a cada um de nós essa auto-iluminação. Essa transformação é individual. Temos assistência, temos amparo, temos socorro, inspirações, intuições, mas a tarefa é nossa. Então existe um momento no livro onde ele fica extremamente acabrunhado, envergonhado e silencia. Porque quando ele está numa das missões, já depois um pouco mais equilibrado, ele vai participar de uma tarefa. E quando ele chega numa determinada cidade do Rio de Janeiro, que era originário de lá, os outros irmãos benfeitores, conseguindo controlar sua luminosidade, não são percebidos por outros espíritos inferiores que estão naquele ambiente. Mas ele, ainda, usando as palavras dele, compacto, está ali, e um dos espíritos que ele doutrinou numa cadeia mediúnica, olha para ele, mas aquele ali é Jacó? E ele pergunta, que é da luz dele? Perguntando, cadê a luz daquele espírito? Que é um doutrinador na seara espírita, e agora está desencarnado, não tem luz. E depois, ao longo do livro, que ele vai percebendo que todo o conhecimento que ele tinha não suavizou, não adoçou o seu coração, ele percebe humildemente que precisa rever sua forma de agir. E aí ele se diz um mendigo de luz. E só quando os espíritos mais agressivos, aqueles que um dia ele tratou como doutrinador, é com eles que ele vai tentar se redimir. E muitas vezes nós que estamos na casa espírita, nós que estamos nos trabalhos mediúnicos, já ouvimos de alguns espíritos, dos estudos da mediunidade, já ouvimos de alguns espíritos que somos falsos profetas, que somos hipócritas, porque pregamos e não estamos agindo, muitas vezes, nem entre nós na doutrina, nem entre nós, irmãos do mesmo grupo de estudo, do mesmo grupo mediúnico, do mesmo grupo de atendimento, do mesmo grupo de
da evangelização, do mesmo grupo de divulgação, de qualquer uma tarefa que envolva, que seja tarefa dentro de uma casa espírita. Então, quando é que a gente vai acordar? Isso eu estou falando para mim, porque tem um espelho aqui na minha frente. E durante este estudo, para esta conversa, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos, eu fiz uma revisão de todos os momentos que eu fui mesquinha, dos momentos que eu fui egoísta, dos momentos que eu fui omissa, dos momentos que eu tive raiva, dos momentos que eu tive inveja, dos momentos que eu desdenhei de alguém. E a coleção é enorme, 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 enorme. E os espíritos benfeitores são tão bons, são tão amoráveis, que eu já tive uma lição há poucos dias atrás, mas eles estão sempre nos dando novas oportunidades a repensar a nossa forma de agir. Inclusive, eu ia falar no final, mas vou falar agora, quando eu estava procurando material para essa conversa, eu me deparei com um livro que fala do discurso de Bezerra de Menezes, ao final do primeiro Congresso Espírita Brasileiro, que aconteceu em Goiânia, em 1999. E ele atenta exatamente para isso. E quantos de nós está dominando os conhecimentos filosóficos, científicos, estudando o Evangelho, estudando livros e livros, mas que chegamos, inclusive conhecemos como é o processo de desencarne, nos mínimos detalhes, mas que chegamos no plano espiritual como grandados, porque nós, entre nós, principalmente entre nós não estamos sendo fraternos e solidários como deveríamos. Então, Emmanuel pede no livro Vinha de Luz, numa das mensagens, e ele faz a referência, que nós evitemos ser mendigos de luz, que procuremos praticar a caridade essencial. Que caridade é essa? É olhar para dentro de nós, porque nós não podemos ser caridosos com os outros, nós não podemos saciar a fome e ser apenas um impulso generoso, porque muitas vezes tiramos do nosso irmão, ouvi que vocês falaram dessa casa, mas eu fiz uma reflexão em relação à casa que eu estou trabalhando atualmente, a minha encarnação atual, e muitas vezes no Evangelho caem trechos no meu Evangelho do Lar, que fala muito aquele capítulo, não podemos servir a Deus e a mamão. É muito. Porque muitas vezes a gente dá do nosso supérfluo e não daquilo que vai fazer falta. Então a caridade essencial é realmente praticar o Evangelho do Cristo. E isto começa em observar a forma como estamos agindo com aqueles com quem convivemos. Será que estamos sendo verdadeiramente caridosos ou muitas vezes apenas generosos? Como doar algo material com má vontade? Como fazer uma doação para uma gestante carente, uma família carente? E aí a gente fazer, mas impor regras, sem respeitar o tempo de cada um de despertar. E Deus é tão bom. Eu trabalhei durante um tempo numa tarefa de assistência social lá na verdade. E a minha percepção equivocada me fez agir de forma não caridosa, muitas vezes, exigindo dos outros aquilo que eu não tinha, sendo controladora, sendo às vezes ditadora, às vezes com palavras doces, mas o pensamento envenenado, criticando mentalmente irmãos de caminhada, porque eu achava que a razão estava comigo. Mas Deus é tão bom, tão generoso, tão amoroso, que me retirou da tarefa, colocou um impedimento no meu trabalho material, para que eu não piorasse a situação, que a minha dívida não crescesse mais do que ela já estava. E eu fui afastada. E nesse afastamento, naquela ânsia que eu falei para vocês, de aprender, de ler,
eu comecei a estudar a doutrina com calma, devagar, todo dia uma página. E no meio do meu estudo eu parei, mas eu estou lendo, e eu ainda continuo sem cuidar. E eu ainda continuo com meus montantes. Eu vou parar. Eu vou fazer educação de sentimento. Eu se não tenho coragem. Porque se eu fizer educação de sentimentos na casa espírita onde eu estou, eu vou ter que revelar muita coisa que eu não quero revelar. Então eu vou fazer a educação de sentimentos íntima, de mim, para mim mesmo e com os espíritos, com os meus queridos irmãos de caminhada. E aí comprei o livro Educação de Sentimentos e comecei a ler toda noite um pouquinho com minha irmã do coração. E nesta leitura eu fui identificando, cavando os porões dos meus sentimentos e fui percebendo as vezes que eu fui grosseira, as vezes que eu fui ditadora, as vezes que eu fui arrogante, as vezes que eu fui egoísta e as vezes que eu fui invejosa e outros centenas de outros defeitos que todos nós temos e cada um vai procurar identificar os seus. E aí eu comecei uma pequena, uma luzinha bem pequena. Quem sabe o que é um LED? Que é aquela luzinha que aparece na TV. Então, acendeu uma coisinha melhor do que aquela luzinha do LED bem brilhante. E por isso, em janeiro deste ano, eu fui, pela primeira vez na minha vida, fui a um congresso espírita paraibano, um congresso espírita, nunca tinha ido, e fui no desejo de aprender, no desejo de abraçar, de receber, de trocar experiências. E o nome do tema do congresso foi O Despertar do Espírito, em janeiro deste ano. Mas eu digo que deveria ser o despertar do espírita, para que a gente acorde para aquilo que a gente não está fazendo. E eu, quando cheguei no congresso, fui recebida pela esposa do presidente da federação, eu não, né? Todo mundo estava abraçando todas as pessoas, como nós fomos abraçados, né? E durante o congresso eu estava pensando, eu vou conhecer muita gente, eu vou conhecer gente de outras casas, eu vou conhecer, todo mundo recebe assim, muito irmão, muito fraterno. E de repente eu percebi que não é assim. Que nós vamos beber o conhecimento intelectual, mas nós agimos como ilhas, onde cada um permanecia no seu quadrado, inclusive na nossa própria casa. E eu fiquei pensando, como é que eu posso querer o congraçamento, a confraternização, se eu também não fiz o meu papel? Se eu permaneci apenas no grupo com minha filha, que eu amo, estávamos juntos, mas em momento algum eu pensei, vou questionar aquela irmã que está sozinha lá na última cadeira, venha perto de nós. E foram 3 dias assim. E aí nós percebemos que existe um trabalho intenso a ser feito, emocionalmente e em nossa afetividade. Isso já foi dito. No livro Os Mensageiros, que é o segundo livro da coleção do André Luiz, um benfeitor chamado Telésforo, numa assembleia de espíritas, de médiuns, de doutrinadores, de trabalhadores fracassados, palavras de André Luiz, ele vai alertar a cada um daqueles irmãos que estavam lá chorando pelas suas encarnações desperdiçadas. E ele diz o seguinte: um discurso para lembrar do nosso compromisso de transformação moral e de serviço ao próximo. Como médios, muitos de vós preferiram a inconsciência de vós mesmos, não olhar para dentro de si, mas apontar os erros dos outros. Como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Então, é o que eu falei, as palavras para os outros, as mensagens para vocês, não, a mensagem é para mim.
E eu tenho que ter humildade, baixar minha cabeça. Todas as vezes que eu reconhecer, são todas as vezes que eu observo que eu não estou praticando o que eu estou falando. Então, esta conversa, não é um confessionário, mas esta conversa é assumindo aquilo que eu preciso melhorar. E muitas vezes nós guardamos, como eu falei, os parte intelectual extremamente desenvolvida, mas os corações ainda cristalizados. E eu não estou dizendo que é fácil, não estou acusando ninguém, porque aqui não é essa a intenção, mas cada um no seu devido tempo, no seu devido momento. Mas se perceber, será que eu estou cumprindo o que Jesus disse? Amai uns aos outros? Será que eu estou, só com o pensamento, ajudando o meu irmão de jornada, não só familiar, material, mas do nosso irmão, da nossa parentela espiritual, aquele que está ao meu lado? Será que eu procuro a informação do que está acontecendo com um irmão de estudo que desaparece da casa espírita de repente? Que sai, que deixa de frequentar e a gente não dá um telefonema? Que a gente não vai fazer uma visita? E temos nossas irmãs que fazem visitas a ex-trabalhadores que não têm uma condição física aqui na casa. Então, é preciso tomar muito cuidado quando recebemos mensagens de espíritos vivos, benfeitores, que nos aconselham a deixar de lado aqueles que se afastarem da seara. Que não devemos buscar resgatar ninguém, porque o livre-arbítrio deles. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que devemos nos amparar uns aos outros. Ninguém vai laçar e trazer ninguém à força do seu espírito. Mas, se esse irmão sair por um problema de milímetro, por uma palavra que foi mal interpretada, ora, o que é que custa nós irmos até ele e perguntarmos se podemos ajudar de alguma forma? Porque nós não estamos aqui autorizados a condenar ninguém às suas provas sem auxílio. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo diz isso. Nós não sabemos o nosso papel, não está dito claramente o nosso papel em relação às vidas uns dos outros. Então, e se eu era o instrumento de trazer, de resgatar aquele irmão, e por omissão, por preguiça, por egoísmo, por um ato que eu podia ter ido até lá, volta, você faz falta. Aquele feixe que Kardec falou, tem uma vara faltando. E a sua energia, o seu carinho está fazendo falta e nós queremos você de volta. Releve. A gente está aqui para aprender. Hoje, talvez o irmão tenha caído, amanhã sou eu. E será que eu não gostaria que alguém viesse me resgatar? Será que eu queria que alguém do meu grupo de estudo, do meu grupo mediúnico, me ligasse e dissesse, volta? E nós te amamos e queremos você de volta. Tomemos muito cuidado, gente, em deixar os nossos irmãos espíritas passarem por suas provas sem a nossa assistência. Passamos o que está ao nosso alcance. E mais uma vez Emmanuel, com suas palavras iluminadas, nos diz que quando um grupo de pretensos discípulos, como nós, quando os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário do coração. Então nós estamos ávidos pelo conhecimento científico e filosófico, mas estamos esquecendo de tratar da nossa afetividade, do amor que nos une. Mas isso já vem de um tempo. Já na época que Jesus foi resgatar não, convidar aqueles primeiros discípulos, entre eles já existia o Senhor. Já existiam
as contendas, as brigas, as desavenças, as desarmonias, por ciúme, por vaidade. Uns querem saber quem era o mais querido por Jesus. Outro querem saber, mas quem é que conhece o Evangelho melhor? Quem é o grande companheiro do Mestre? E Jesus, vendo isso, a infantilidade de cada um de nós. Eu digo cada um de nós porque eu não sei quantos de nós estavam lá naquela época. Não como discípulos do Mestre. Mas ali, em Jerusalém, com certeza nós já vivemos naquelas paradas. E aí eu fiquei pensando, será que nós, entre nós também nos estimulamos esse tipo de vaidade? Quando nós elogiamos em demasia o médium, porque é o médium principal do nosso grupo, que é o médium principal da casa espírita, ou quando alguém, porque estuda, um dirigente maravilhoso, ou porque alguém vai falar algumas palavras, não fala muito inteligente. Ah não gosto de palestra de fulano não, porque fulano é muito chato. Aquela palestra não sem graça. Tu bota aquela outra palestra. Aquela outra palestra que ria, que se pega, que a gente chora, que canta. E a gente não pensa que aquele irmão que está ali conversando, tanta dificuldade para falar, para estudar, o medo, a vaidade própria de quem está falando, será que eu vou agradar? Será que eu não vou? Será que eu vou me fazer entender? Será que vou voltar a ser bom? A gente pensa tanta coisa. E aí vem aquela questão da humildade. Vamos ser humildes. Nós não temos que querer ser os preferidos de Jesus, nem dos dirigentes, nem dos presidentes das casas espíritas, nem do grupo espírita onde ele está. Jesus já disse isso. Devemos ser o menor para sermos os maiores no reino dele, no reino de Deus. E aí, numa conversa de Jesus com Filipe, ele começa a dizer: Senhor, naquela viagem que fizemos a Nazaré, houve muito atrito. Disseram que eu era um brigão, que eu era muito agressivo. E aí eu pergunto, como é que entre nós, os próprios irmãos da comunidade, se nós apresentamos essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? E aí Jesus olha para ele muito calmo, sereno e amoroso, e diz que esta pergunta é a pergunta que cada discípulo deve fazer a si mesmo. E aí Jesus olha para ele e diz o seguinte: eu tenho Filipe, cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Porque estavas acusando os outros, e é claro que ele fala na verdade. Então, antes da gente apontar o dedo para o próximo, e este próximo é o próximo do nosso grupo espírita, vamos olhar se já conseguimos verificar o reino de Deus em nosso coração. E aí, para sermos os verdadeiros discípulos de Jesus, nós precisamos entender o conceito do amar uns aos outros, compreendendo as diferenças, compreendendo os diversos níveis de entendimento, não só da doutrina, do Evangelho, dos relacionamentos. E a nossa querida irmã Foucault, um espírito que trabalhou quando encarnada, lá auxiliando Kardec na codificação, ela fala que nós precisamos aprofundar os conceitos em torno da alteridade. O que é alteridade? É a nossa capacidade de conviver bem, em paz, com as diferenças dos outros. Não quer dizer que nós vamos todos concordar igualmente, não. Nós podemos até não concordar, mas não levar a uma desavença. Porque mesmo com ideias diferentes, nós podemos, cada um, ceder um pouco e encontrar um resultado que agrade ao coletivo. E isso se chama tolerância construtiva. É quando nós vamos ceder um pouco para que possamos juntos construir algo que é o bem comum, do grupo espírita, do movimento espírita, da sociedade do mundo. E ela diz que as divergências fazem parte da convivência. É normal, é natural, porque somos seres, espíritos diferentes.
somos indivíduos, temos uma bagagem de milhares e milhares de anos, centenas de experiências reencarnatórias. Nós temos no nosso íntimo, gravados no nosso perispírito, essas experiências. Então, nós não podemos querer que em uma encarnação nós esqueçamos tudo, passamos a borracha e começamos não, a gente vai trazer essas questões. E é saber conviver na diferença, que vai nos distinguir como verdadeiros discípulos de Jesus. E essa convivência tem que chegar ao ponto de nós perdoarmos muitas vezes algumas ações que nós não compreendemos no primeiro momento, para que nós não criemos barreiras emocionais que cheguem à aversão. A aversão é você querer nem ouvir falar daquela criatura. Não me perdoe, mas não quero ninguém. Não perdoe, mas eu vou voltar para casa mesmo. Tá bom, eu não deixo falar, mas eu vou mudar de dor. Aquele dirigente eu não quero mais não, vou trocar de dirigente. Aí a gente muda de grupo de estudo porque se dispôs com o dirigente. Aí a gente muda de tarefa porque brigou com um trabalhador. Aí a gente muda de casa espírita porque a gente não aguenta fazer a casa de ninguém. E vai embora. Só que a gente esquece que junto conosco vão os nossos sentimentos que nós não tratamos, vão as nossas virtudes e os nossos defeitos que nós não lapidamos. E existe um poema de Carlos Drummond de Andrade que eu ouvi essa semana lá no meu trabalho, que não é um trabalho na casa espírita, é um trabalho material. Mas as pessoas estão tão preocupadas, já está nascendo nos corações há um tempo, essa preocupação da convivência com o diferente, que foi dito por um colega de trabalho isso. Ele citou um poema, eu fui buscar e descobri que a Drummond de Andrade fala o seguinte, que o homem, quando ele está chateado aqui na Terra, ele diz, eu vou sair da Terra, eu vou colonizar a Lua. E vai para a Lua, coloniza a Lua, cansa da Lua, humaniza, faz tudo o que tem que fazer, começa a diferença, as brigas, vou sair da Lua, agora vou para outro planeta, vou para Marte. Coloniza a Marte, humaniza a Marte, vários homens vão para lá, começa as diferenças, as divergências, vou sair de Marte, agora eu vou para Vênus, agora eu vou para Júpiter, se vai de planeta em planeta, aí vai não, agora eu vou sair do sistema solar. Somos nós, quando saímos mudando de tarefas, de grupos de estudo, de casas espíritas, então vai ter que sair de uma pessoa, vai ter que sair da Paraíba, vai ter que sair de Alhambra, vai ter que sair do Brasil, vou achar outro grupo espírita, vou para outro lugar, porque quando eu vou, o povo é muito ruim, o povo briga, o povo é chato. Não, nós devemos, eu estou envolvida nas contendas. E ele chega e diz o seguinte, só resta ao homem, no finalzinho do poema, a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Então, enquanto nós não reconhecemos o que precisamos mudar em nós, olhar o nosso real tamanho moral, nosso real tamanho espiritual, e não se preocupar tanto em mudar os outros, nós vamos começar uma viagem íntima que vai facilitar em muito esta convivência nossa com os nossos familiares, materiais e espirituais. E como é que nós podemos fazer isso? Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E para fechar a nossa conversa, relembrando as palavras de Bezerra de Menezes, que foi dito para a nossa irmã Raquel, que a equipe de Bezerra de Menezes estava presente. Então, o espírito de Bezerra de Menezes, ao final do primeiro Congresso Espírita Brasileiro, em 1999, o Congresso dos Encarnados, foi feita uma reunião com os desencarnados, onde estavam espíritos cujos nomes são conhecidos na literatura. Caibá Chuca, Vitor Sampaio, Herculano Pires,
muitos, inclusive o Frederico Pirner, que é um contraponto, estava lá. E Bezerra de Menezes falou: nós já passamos pela primeira fase do Espiritismo. Os primeiros 70 anos, a partir da codificação lançada, foi um período de consolidação da ciência e da filosofia, de verificar os fenômenos, de estudar os fenômenos e a ciência. Passados esses 70 anos, nós entramos na segunda fase do Espiritismo, que foi a proliferação ou o espalhamento da doutrina a partir dos centros espíritas. Então esse movimento se espalhou por muitos lugares do mundo. Nós entramos agora, meus queridos irmãos, na terceira fase do Espiritismo. Essa terceira fase começou agora no século XXI, segundo o pastor Bezerra de Menezes. A segunda se encerrou em 1999 e 2000. Estamos na terceira fase. Mais 70 anos se apresentam para a fase da maioridade das ideias espíritas, onde devemos promover a afetividade, onde devemos humanizar os centros espíritas, como Joana de Ângeles lançou o movimento espiritualizar, clarificar e humanizar os centros espíritas. Estudar a doutrina, nos qualificar para as tarefas, mas promover a afetividade e a solidariedade entre nós. Porque nós não podemos acolher tantas criaturas que vêm em busca de consolo, de orientação, se entre nós não criamos esses verdadeiros laços de afetividade. E ele fala o seguinte: o velho discurso sem prática deverá ser substituído por efetiva renovação pela educação moral. É a etapa da fraternidade, na qual a ética do amor será eleita como meta essencial e a educação como um passo seguro na direção de nossas finalidades. As duas áreas ditas por Emmanuel, amor e educação. Com que Jesus, iluminando os nossos corações, como nossas mentes são iluminadas, que nós possamos compreender, olhar para dentro de nós e olhar para o lado dos nossos irmãos encarnados, não apenas para os desencarnados. O Espiritismo não estabelece apenas relações entre o mundo material e o mundo espiritual, mas está para promover as relações de fraternidade entre os encarnados, para que possamos entender o que é amar uns aos outros, como eu vos amei, e sermos realmente reconhecidos como os discípulos de Jesus, porque muitos de nós realmente nos amamos. Que Jesus nos abençoe, nos acompanhe, e muito obrigada por tudo.